Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Mártires. Mais um remake dos Estados Unidos de filmes que atingiram sucesso no seu público específico, dessa vez Mártires. Mas eu não vou falar do remake, porque eu não poderia estar menos interessado nesse remake. E assim como o remake do Old Boy, eu consegui e vou conseguir com esse também excluir completamente da minha vida e não assistirei. Então eu vou falar do filme original, de 2008, que é muitíssimo provavelmente o filme mais chocante visualmente que eu já vi. Mártires, ele foi lançado aqui no Brasil. É um filme de um diretor chamado Pascal Laugier. Eu acho que é assim a pronúncia do nome dele. Espero que sim. Ele é muito gráfico, mas apesar da violência explícita e dele poder ser inserido então nesse subgênero infame do torture porn, eu acho que é um filme que muita gente deveria ver, que todo mundo deveria ver na real. Porque ele tem uma ideia, uma proposta muito, muito, muito fortes por trás de toda essa violência e de todo esse grafismo nas imagens. Eu já falei sobre esse filme aqui, quando eu citei o Boa Noite Mamãe, como um dos grandes exemplares dos cinemas europeus, no caso francês, não diria terror, mas dessa nova onda do cinema que tem tomado a França. Essa chama New French Extremism, que é o cinema novo extremista francês. Ele começou com grandes nomes como Gaspar Noé, a Claire Denis e a Marina Devin. Tem muitos outros expoentes desse tipo de cinema, mas esses são os precursores. O Gaspar Noé ele não é francês, mas ele estudou cinema na França e fez filmes lá, então O Irreversível, Carne e outros filmes dele são muito expoentes para essa vertente do cinema francês. É interessante pensar numa declaração do próprio Pascal Laugier, o diretor do Mártires, sobre como é difícil fazer cinema de terror e cinema meio marginal como esse na França. A França ela é um expoente de filmes de terror, de filmes no geral, mas de 500 filmes que ela faz por ano, ela faz 2 ou no máximo 3 filmes de terror. Então não dá para dizer que existe lá uma indústria, mas sim cineastas insatisfeitos com a realidade e em que vivem política social e econômica e que colocam isso em temáticas mais fantasiosas, exacerbadas, como é o caso. Eu acho que o cinema de terror ele sempre teve essa veia transgressora, maldita, à margem, pária da sociedade. Então, hoje, para mim, pelo menos, o cinema francês é um dos maiores representativos do cinema de terror como isso que eu falei, com essas temáticas que eu citei. O Mártires ele conta a história de uma menina que foi sequestrada quando criança, torturada, mantida em cativeiro, e ela consegue escapar. E ela, após anos e anos numa clínica de reabilitação, ela foge de lá, atrás das pessoas que a torturaram e a mantiveram presa. Então o filme, ele logo no comecinho, antes mesmo dos créditos iniciais, ele mostra tudo isso. É bem bonito, na real, como ele mostra essa menina nessa instituição que faz com que ela se restabeleça como pessoa. E a aproximação dela com uma outra menina, que aí fica claro que ela tem uma relação com essa menina. E ela chegando nesse lugar que ela acredita piamente que é o lugar onde as pessoas que a sequestraram vivem. E o engraçado é que, apesar dela ter essa certeza, a gente vê um pouquinho do dia a dia dessa família que vive nessa casa. E é uma família absolutamente normal, pai, mãe, filho, filha, tomando café da manhã e tal. Então o choque vem do fato dessa rotina absolutamente normal ser quebrada por uma chacina por parte dessa menina. Ela invade essa casa e ela mata todo mundo a sangue frio, assim. E é uma violência que é difícil de ver, de verdade. Assim. É um nível de efeitos práticos raros. Tanto que, imagino eu, né, grande parte do orçamento desse filme deve ter sido voltado para isso. Então o filme ele mostra essa menina dando cabo dessa vingança, mas não sendo bastante, porque ela achava que após fazer isso ela ia deixar de ser perturbada por uma presença monstruosa na vida dela que a tortura. Então, enquanto ela mata essa família, a gente vê essa figura que nunca mostra o suficiente. Isso é uma coisa muito boa desse filme. Nesse quesito sobrenatural, ele faz uso de umas cinegrafias, assim, de uns cinegrafismos muito implícitos, que estimulam muito mais a imaginação do que mostram, de fato, a figura desse ser imaginário que surge na vida dessa menina. Não
implícito no caso da violência, que é justamente o contrário, é sangue pra todo lado, é muito sangrento esse filme. O grande ponto de virada é quando ela descobre, comprova que... Isso é um spoiler, desculpa. Na real, se você for assistir esse filme e esses argumentos você nunca viu, e esses argumentos já foram suficientes para que você assista agora. Tipo, para esse vídeo e vá assistir. Caso não, então continua aqui, ou caso você já tenha visto, então vamos conversar sobre a segunda metade do filme, que tem a primeira grande reviravolta, para ter a reviravolta final, que é ainda mais impressionante. Então, é isso. Ela descobre que, de fato, essa família a torturava. E essa família faz parte de um conglomerado, uma organização internacional de pessoas que torturam e sequestram crianças. Só que, ao contrário de muitos outros filmes, que é a tortura pela tortura, ou a tortura para ser vendida, ou a tortura para ser... Bom, ele não é a tortura pela tortura. Não desmerecendo os filmes que fazem isso, mas ele tem uma coisa por trás que eu nunca tinha visto, na verdade. Eu nunca tinha visto essa temática em algum filme. E remete ao título. Então, a gente descobre por que ele tem esse nome e o que, de fato, faz... Por que existe essa organização que tortura e sequestra crianças? Aparecem figuras extremamente enigmáticas e emblemáticas para o filme de pessoas que organizam e que mantêm essa instituição funcionando. E essa instituição ela tem o intuito de encontrar um novo mártir, que são pessoas, isso dada a história da humanidade, que passam por sofrimentos extremos e que, a partir desse sofrimento extremo, essas pessoas têm um contato com o além. Então a gente tem um quê de V de vingança quando a gente acompanha essa menina sendo torturada dia após dia, num ciclo absolutamente excruciante e interminável para que ela alcance esse estado de nirvana, de vida e morte, de alguém que passa por situações extremas, mas que se mantém aqui, em carne viva, literalmente. Então é isso que trata esse filme. Então, como que você vai traduzir esse tipo de temática para uma outra audiência, que no caso seria a audiência mais hollywoodiana, mais empacotada, mais envelopada? Não consigo entender. Então, para mim, é absolutamente sem propósito esse remake de um filme que já é um clássico do cinema francês e um clássico da temática e da vertente que ele mesmo ajudou a criar. E para mim, apesar de ser extremamente forte, é muito, 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 muito obrigatório. Então, se você é um entusiasta desse tipo de filme, existem outros filmes que fazem parte desse movimento que também são muito significativos. Um deles é de um cara chamado Alexandre Aja, que ele é bastante conhecido nos Estados Unidos, porque depois dele ter feito esse filme, ele foi para lá. Inclusive, o próprio Pascal Laugier, quando ele fez o Martyrs, ele foi fazer um outro filme nos Estados Unidos chamado The Tall Man, com a Jessica Biel, que é sobre a lenda do Slender, só que com uma temática muito mais verossímil, e como se acontecesse e fosse real. Então é uma outra, caso você seja entusiasta do Slender, como eu, é uma outra proposta, uma outra visão para esse mito internetico do Slender. Isso acontece muito, né? Quando os diretores sul-coreanos, japoneses, franceses fazem sucesso, eles são convidados a fazer filmes em Hollywood. Isso aconteceu com o Pascal Laugier, como aconteceu com o Alexandre Aja, que ele fez um filme que ficou muito famoso na França, chamado Haute Tension, que eu acho que a tradução é Alta Tensão, alguma coisa assim, que também é um filme muito violento. Esses filmes todos são ligados pela violência explícita, mas é a história de duas amigas no final de semana numa casa, e um homem invade essa casa para matá-las. E aí o filme desenvolve daí. É um filme bem tenso e muito explícito, mas muito bom. Um outro filme que também entra nessa vertente é um chamado Ils, que a tradução seria Eles, que também é de um casal que passa o final de semana numa casa do campo, e aí figuras encapuzadas começam a aterrorizar a vida desse casal, invadindo a casa e torturando sem propósito. É engraçado como esses filmes, eles aparentemente não têm uma história, não tem nada por trás, é realmente a tortura pela tortura, mas se você se importa e se você se esforça um pouco para ir mais a fundo, você acha um porquê de ser. E isso está completamente galgado na realidade política da época do país. Isso é muito interessante se você for ver. Esses filmes fazem isso, e esse Ils também faz esse tipo de coisa.
E um terceiro filme que eu gostaria de citar é um filme chamado A Invasora, que é um dos filmes mais angustiantes que eu já vi. É um filme em tempo real, de uma grávida que ela, sozinha em casa, passa a ser perturbada por uma mulher que quer entrar e matar ela a todo custo. Então, um filme em tempo real mesmo, a gente vê o suplício dessa noite, dessa mulher totalmente à mercê e sofrendo barbáries por parte dessa invasora, essa outra mulher que tenta entrar lá. E ela tem os seus próprios motivos, se você aguenta assistir o filme, você vê. Os diretores desse filme, eles são uma dupla, eles estão fazendo um novo filme da série do Massacre da Serra Elétrica, o Leatherface, que, tipo, eu certamente acharia péssimo sem mesmo ver, mas só de saber que são esses dois caras que estão fazendo, então já sei que pelo menos em termos de violência vai ser muito, muito bom. Então é isso, eu não recomendo que você assista o Martyrs, o remake, porque não tem motivo. Assista o filme original, que é um clássico, um absurdo de filme. Se você tem problemas com violência extrema, eu entendo, não é fácil, não é uma coisa normal, mas eu acho que nesse caso valeria a pena fazer um esforcinho, porque esse filme ele é muito maior que isso. Ele é realmente importante. E eu não tenho a menor ideia do que se trata o remake, e não vou assistir.